Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem chegou agora, este é o canal Tarô com Michele Molina e sejam todos bem-vindos à minha primeira live aqui com vocês. E hoje eu estou aqui para trazer um assunto muito importante, muito interessante da dinâmica do tarô, que é a opção de estar utilizando ele como uma linha terapêutica, né? O tarô terapêutico. Então, hoje a live vai ser sobre esse assunto, para trazer para vocês os benefícios de estar utilizando ele de uma forma terapêutica, o que é, né? O que seria essa dinâmica terapêutica utilizando as cartas, como utilizá-lo, em que momento. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês também uma convidada mais do que especial para estar aqui desenrolando esse bate-papo com vocês, trazendo essas respostas, tá? Uma grande amiga querida, a Débora Frois. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Olá, Débora! Como você está, lindeza? Fala, Tá me Mi. ouvindo? Olá, Obrigada. tudo bem? Então, tá Obrigada bom, pelo convite. de nada, é um prazer. Débora aqui, Débora Frois. Vou deixar o link aqui do canal dela para vocês estarem se inscrevendo lá, tá? Ela também, assim como eu, está nessa jornada aqui no YouTube. Então, os nossos canais são novinhos, tá bem? E que gostoso estar aqui com você, linda. A gente estava aí há um tempinho tentando marcar essa live. Que bom que está dando Isso. certo. E, pessoal, para passar aqui meu vínculo com a Débora, eu estou aqui no Tarô já tem mais ou menos uns 3 anos. E quando eu comecei a praticar, comecei a estudar, conheci a Débora através do grupo de estudos. E a gente começou ali a conversar off, e de repente rolou uma química, uma amizade, a gente tem o mesmo contexto, o mesmo olhar direcionado para a linha terapêutica. A gente acabou se entrosando e desde então eu não larguei mais essa mulher. Ela é uma grande amiga, querida, e estamos aí junto. Fala para nós aqui, Débora, de que maneira, né, você chegou ao tarô, né? A gente se encontrou nessa caminhada, mas o que te levou a despertar esse interesse pelo tarô, o que ele é para você? Fale um pouquinho quando você começou também. Então, pessoal, eu comecei no tarô há mais ou menos 3 anos também. Por curiosidade, eu sempre fui muito curiosa em relação a esses caminhos aí da espiritualidade. E uma das coisas que eu sempre busquei foram informações sobre a astrologia. E aí, digitando a respeito, uma coisa acabou me levando a outra. E as tiragens coletivas me levaram a estudar o tarô. E aí, nesses estudos, a gente se conheceu, a gente se encontrou no grupo, eu e a Mi, e de lá para cá, como ela falou, a gente não se largou mais, estamos aí nessa jornada. É isso aí. Então, hoje, o nosso interesse aqui, que nós estamos trazendo para vocês aqui, é para vocês conseguirem compreender, né, o que seria essa linha terapêutica. Tanto eu quanto a Débora, nós realizamos leituras coletivas, né, de signos, mensagem da espiritualidade, como uma forma de clareza, de estar levando para vocês esclarecimento de uma forma mais dinâmica também das situações que vocês estão passando, de uma maneira de vocês conseguirem encontrar clareza para a situação. Porque às vezes a gente está, né, às vezes, quase sempre estamos ali no meio da situação e tem algo que não está tão claro para nós, né? E é aí que entra a leitura de tarô, é aí que entra essa questão terapêutica, né, Débora, que a gente consegue estar utilizando. Então, assim, o que seria o tarô? Porque muitas vezes ele é utilizado como apenas para previsões, né, de acontecimentos futuros. Então, esta linha terapêutica ele vai focar mais num momento de reflexão para você saber sobre suas questões emocionais de uma forma mais profunda. Então, o tarô terapêutico, ele tem esse diferencial porque ele nos conecta com a nossa luz, a nossa sombra, nos ajuda a compreender de forma profunda nossas próprias questões, as questões dos outros, coisas que estão ocultas para nós. E através disso a gente consegue estar lidando aí com a nossa vida, com as nossas dinâmicas, questões familiares, questões materiais, com muito mais clareza, né? Você quer falar um pouquinho, Débora, sobre o tarot terapêutico? Passa a sua visão sobre o que é. Pode falar. Eu costumo chamar o tarô de bússola, né? Ele aponta caminhos, ele direciona.
Então, Sim. embora muitos o vejam somente como uma arte divinatória, eu comecei a fazer uso da ferramenta para mim mesma num processo de autoconhecimento. Então, como foi muito importante para mim, eu comecei a estudá-lo para orientar, guiar outras pessoas, né? Se foi muito bom para mim, por que não levar ao próximo, ao outro, né? Como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo, de busca interior. Ele torna, né, claro, aquilo que está no nosso subconsciente. Então, eu acredito que pode ser, sim, uma ótima ferramenta terapêutica, de ajuda, de orientação. É isso mesmo. E assim, né? De que forma, né, que a gente pode estar trazendo também para o pessoal de como está utilizando ele, né, Débora? Quais são as formas mesmo? Que assim, eu até levo que ele tem aqueles pontos, né, de autoexploração, né, que é quando a gente acessa o inconsciente, trazendo ali direcionamentos, respostas, né, explorando os medos, os desejos de cada um. Tem também a parte simbólica, né, os símbolos e os arquétipos dele, que é quando a gente começa a olhar ali algo, né, nas cartas, assim, grita para nós, e através desses símbolos, dessa coisa arquetípica dele, a gente consegue trazer detalhes da situação, né, o que pode vir a acontecer, do que está acontecendo, e também tem a parte do diálogo dele, né, o diálogo dele, que através ali das perguntas, que a gente vai estar direcionando também, através das perguntas a gente consegue ter essa jornada de uma forma mais clara, mais profunda, de autoconhecimento mesmo. O que você pode estar falando um pouquinho a respeito? Então, o tarô, ele é uma ferramenta que conta, né, a história, é uma jornada que todos nós vivemos. Então, do louco ao mundo, a gente passa por esses arquétipos em vários momentos da nossa vida. Então, ao explorar o tarô como ferramenta terapêutica, ele vai apontar para a pessoa, para o consulente, em que pé está essa jornada dele e qual o melhor caminho que ele pode tomar para vencer, né, as adversidades, os momentos de dificuldade que ele está passando. Então, é através desses arquétipos que a gente chega a uma resposta para orientar melhor o nosso consulente. É uma jornada, todos nós, né, é uma jornada do estar e não do ser. Então, nós nunca somos apenas um arquétipo, a gente está vivenciando cada um deles ao longo da nossa trajetória, né? E através do conhecimento desses arquétipos, a gente consegue direcionar os nossos consulentes da melhor maneira para sair das adversidades. É isso, é assim que eu utilizo essa ferramenta. É isso mesmo. E isso que torna ele tão profundo, né? E através de tudo isso que você falou, né, Débora, aí vem os benefícios dessa linha terapêutica que a gente acaba acessando todo esse o mundo inconsciente, consciente da pessoa, através da pergunta ali, trazendo toda essa reflexão, toda essa linha que você acabou de mencionar, né? E a gente se depara com o quê? Com os benefícios que ele traz aqui para cada um de nós. Então, essa live é para você que é estudante, quer se aprofundar nisso, pessoas que têm interesse no tarô, mas às vezes se prende apenas na previsão. Então, para você ter esse conhecimento que ele é muito mais do que isso, né? Ele pode trazer revelações, questões pessoais, profundas, de você estar lidando com essa situação. Porque o que acontece na dinâmica de todo ser humano? Nós temos nossas questões, nossos medos, nossas inseguranças, que foram trazidas no nosso período de infância, seja pelo pai, seja pela mãe, seja por algum, né? Às vezes existe, né, situações ali que é com familiares, e a gente acaba trazendo traumas, inseguranças, uma maneira de ver a vida que nos foi induzida, trazida para nós, e às vezes a gente se camufla, veste uma máscara ali e sai viver com a sociedade. E a gente acaba trazendo ciclos na nossa vida, repetitivos, a gente procura entender o porquê que esse relacionamento nos acontece, parece que eu só atraio esse tipo de gente, esse tipo de situação, por que eu não consigo ter coragem para enfrentar a vida, para fazer o que precisa ser feito? Então, ele ajuda
trazer essas respostas, né, Débora? Ele ajuda a trazer para nós quais são os nossos medos, e você pergunta de uma maneira clara, de uma forma clara ali para o tarô, de onde vêm esses medos, o porquê deles, quem causou, quando isso aconteceu, né? E a gente consegue, né, trazer uma reflexão para nós de uma forma tão profunda que você vai começar a lembrar de coisas que às vezes você nem lembra, você vai conseguir encontrar ali o padrão repetitivo, o porquê do seu medo, e mais do que isso, né, não é só olhar para o medo, para essas dores, para essas feridas, né, para esses traumas que ainda nos ferem, mas é pedir um direcionamento, se eu tenho essa força, se eu tenho essa força, como utilizá-lo, o que fazer nesse momento. Então, a partir do momento que você olha para o problema de uma forma mais profunda e você consegue buscar ali uma clareza de onde esse caminho de cura vai te levar, você se empodera, né? Você consegue olhar para um norte e falar, não, vai ser difícil encarar tudo isso, mas eu tô aqui, tô firme e eu quero mudar isso na minha vida, né? Eu quero ressignificar. Então, eu falo, os benefícios estão na clareza mental que ele proporciona para nós. A clareza é isso, é você olhar de fora para sua situação, isso. Porque a gente está dentro da situação, o medo, o ego, a insegurança, a aflição, tudo isso. Nos impede de ter uma clareza. E o que seria essa clareza? Um olhar sobre o outro. O seu, você consegue até ter um pouco mais de entendimento, embora existem coisas ocultas que o tarô revela e às vezes nem você quer admiti-las, né? Vamos pensar assim. Isso. Mas a clareza sobre os outros envolvidos, porque você não sabe exatamente o que passa na cabeça de ninguém, você só entende aquilo que ele fala, como ele se expressa, como ele age diante de algumas situações, mas entender, a gente nunca vai saber o que está passando na cabeça do outro, assim, né? Então o tarô vem lá e revela isso para você, fala das suas intenções, isso. Às vezes a pessoa tá ali, né, Débora? Trazendo um sorriso para você, proposta, e a gente olha lá que a intenção dele é outra. Você entendeu? Os sentimentos ocultos que ele tem lá por trás é outro, não é isso, Débora? Isso, o que mais acontece numa situação de atendimento são consulentes vindo até nós para saber de outras pessoas, né? E aí, ao descobrir a ferramenta, ao desmistificar a ferramenta, aí se abre um leque de opções para aquela pessoa entender o que fez com que ela se sentisse atraída por aquela pessoa. O que aconteceu, né, com ela em algum momento da vida dela. Então, essa é a clareza que ela tem numa consulta terapêutica. Além da gente apontar o que o outro pensa, o que o outro sente, né, quais são as intenções do outro, a gente mostra para o consulente qual é o caminho para ela percorrer, o que ela deve fazer em relação ao outro, né? E isso a gente começa a desmistificar a ferramenta no sentido de ser só algo divinatório, mas é uma busca interna de por que eu estou aceitando tão pouco do outro, por que é que eu estou aqui vivendo de migalhas, né? E a gente descobre através do tarô que existe sim coisas internas que precisam ser trabalhadas. Existem coisas que estavam no seu subconsciente, no seu inconsciente, que o tarô vai vir revelando para que a gente trace um plano de ação para ajudar aquela pessoa a sair do fundo do poço. Geralmente é esse o processo. Sensacional. E, nossa, e você tocou um ponto aí que, nossa, só de... todo mundo vive suas questões, né? Tá vivendo seus dilemas aí, coisas para curar, coisas para melhorar, mas chega a dar até um apertinho, assim, quando a gente tá falando aqui, a gente tá lembrando das nossas questões. Então, é desafiador, sim, pessoal, a gente olhar para tudo isso, mas é através disso que a gente vai ter nosso crescimento, nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, porque a gente pode até empurrar com a barriga, né? Eu não quero olhar, veste uma máscara de egocentrismo, veste uma máscara de, sabe, uma máscara social só para não olhar, de rejeição, só para não olhar para a situação. Mas não adianta, a vida, a gente está aqui para evoluir, é para tratar nossas feridas, é para se curar, e a gente vai ter que olhar, sim, nós vamos ter que olhar.
senão você só vai viver em sofrimento. Tá? Você tem a escolha de não olhar? Você tem, você vai ignorar, mas vai trazer tantas situações para você que vai ter uma hora que aquilo ali vai pesar, né? Eu lembro até da carta do julgamento, quando chegar a hora, assim, você vai ter que olhar e você vai ou viver o lado luz, ou vai viver o lado sombra dele, né? O lado luz é quando você aceita tudo, compreende, viu que perdeu a oportunidade, mas tá tudo certo, viu que ganhou e vamos para a carta do mundo, né? Vamos mudar para o ciclo. E o lado sombra dele é exatamente não olhar para isso. Ou quando você olha, você ainda pisa em cima, né? É quando nega, a gente critica, nega, não aceita o que o outro fez, eu não aceito eu ter vivido assim, o porquê que eu vivi assim, eu fui uma pessoa boa, fiz isso, fiz aquilo, eu só tomei, só levei, então assim, não consegue extrair o ensinamento, a lição que a carta do julgamento traz, que é essa reflexão que você acabou de trazer, né? Então, ao olhar para isso, o que a gente ganha? O empoderamento. E o que seria o empoderamento? Poxa, gente, a gente olhou, teve a clareza mental ali da sua situação. E as cartas ali tá revelando o seu potencial, tá revelando o caminho que você pode seguir no momento para você estar ressignificando e mudando aos poucos as suas atitudes, seus pensamentos, seu olhar para o outro, né? Tomando algumas decisões. E vai também trazer para você, caso seja perguntado, aonde isso vai te levar. Então, assim, quando você vê que aonde isso vai te levar é para um patamar a mais, de entendimento, de caminhos abertos, sabe? Às vezes mostra um caminho que vai ser desafiador, ainda que seja através dessa cura. Mas ainda assim você vai ver que você vai ter eliminado algumas questões. Isso traz empoderamento, te encoraja a seguir em frente, né? A você se conectar com a sua espiritualidade, não é mesmo, Débora? Porque isso nos fortalece, né? Isso faz a gente ter uma esperança. Então, a gente fala, não, a gente, né, veste a mulher guerreira ali e fala, não, eu vou lutar por mim, mas é por mim, não é pelos outros não, né? Chega, né? Eu vou lutar por mim aqui, eu vou impor limites, eu vou estabelecer limites claros para mim, mas também o que seria esses limites é em relação ao outro também, né? Porque você entende a dinâmica que está passando em relação ao outro, na cabeça do outro, a intenção do outro, o que o outro está ocultando de você, então você entende que, olha, até aqui só eu não posso passar. Então você aprende a se respeitar e a respeitar o limite do outro também. Então você coloca limite entre você e o outro, mas respeitando até onde você pode chegar o outro e até onde você também pode chegar até você mesmo, né? Ou até onde você pode. Porque às vezes a gente excede, né? Dá mais do que deveria, faz mais do que deveria, e a gente acaba acumulando mágoas, ressentimentos, enfim, todos esse processo, né? E tem a parte também, né, Débora, da integração emocional. Você quer falar um pouco? Isso. Na verdade, assim, eu queria só colocar que o tarô, eu costumo chamá-lo de bússola, né, e não de GPS, porque apesar de apontar caminhos, ele não vai dizer qual deles você tem que seguir. São direcionamentos. Então, a pessoa sempre vai ter o livre-arbítrio de escolher. Eu vou para o caminho A, eu vou para o caminho B, certo do que vai acontecer se eu tomar o caminho A e do que vai acontecer se eu tomar o caminho B. Mas nós, enquanto tarólogas, não vamos decidir pelo consulente o que ele deve ou não fazer. É ele que decide por si só. A gente direciona, olha, se você tomar esse caminho, o resultado lá na frente poderá ser esse. Agora, se você tomar o outro caminho, ou então se você decidir não fazer nada, né, você acaba parando no pendurado, que é quando a vida fica estagnada e você precisa ressignificar, porque, né, algo precisa morrer para renascer, algo precisa ser mudado, transformado. Então, é importante ver o tarô como ferramenta de orientação, mas não de imposição. Não é que você vá fazer aquilo que está sendo dito. A gente vai iluminar o caminho, né? Então, a pessoa vai escolher. O livre-arbítrio sempre vai existir. Então, é importante saber disso, né? Antes de você procurar o tarô para dizer para você o que você deve fazer ou não, você tem que entender que a decisão sempre vai ser sua. Né? O tarô ele só vai te mostrar qual seria o melhor caminho
a ser percorrido e vai te trazer as consequências de cada um deles. É por isso que eu acho uma ferramenta tão rica, porque para os relacionamentos, muitas vezes você não sabe, né, o que fazer, como é que eu lido com alguém que está me tratando dessa maneira, ou como é que eu administro uma relação que está conflituosa, e a gente está aqui para orientar, para guiar, é isso. Mas sempre dando opções. É isso mesmo, sensacional esse ponto, que é muito importante. As pessoas vão tão feridas, tão desnorteadas, né? Procurando essa bússola em cima de nós, e é muito importante que tenham isso bem conexão, bem claro, bem esclarecido, bem essa claro, é a palavra, isso. Porque são opções, né, e o livre-arbítrio, e às vezes, e assim, as coisas podem ser modificadas, ainda mais quando envolve outras pessoas, porque o que seria isso, né, quando você abre uma mesa para entender a sua dinâmica com o outro, vamos pensar aí em relacionamentos amorosos também, ou relacionamentos com um vínculo familiar, você está entendendo a cabeça do outro e está entendendo a sua cabeça, mas o outro não está sabendo de nada disso, né? Tanto que quando sai o conselho, sai para a pessoa que está indo procurar o tarô. Então, é ela que tem as ferramentas, ela que é o mago ali na vez, ela que está está tendo toda a ferramenta para direcionar da melhor forma possível para estar ali se fortalecendo. Ela está vendo que está sentindo as energias, está ouvindo as energias, o que as energias estão passando em relação à questão que ela trouxe ali. Então, o direcionamento vai ser passado, e sim, a pessoa que vai ter essa clareza de estar seguindo ou não, porque as escolhas precisam ser feitas, né? E tudo isso pode ser modificado através do livre-arbítrio. Às vezes, como você mesmo falou, mencionou, às vezes a pessoa não vai fazer nada, tá ali, tá com tudo e não vai fazer nada, então talvez aquele futuro que foi dito também não vai acontecer. Por quê? Porque você modificou o presente. Então tem que ter isso, não é fatídico, né? A gente não é uma coisa, uma imposição, nem mesmo o futuro que ali que está predisposto, né, a acontecer, porque uma vez que a pessoa está ciente do que o outro está querendo terminar, é lógico que dependendo da situação ali, a pessoa pode plantar bananeira que já vai muda, mudar. Né? Isso. Mas a pessoa consegue, a gente vê às vezes ali, é possível fazer essa troca, essa mudança, se a pessoa seguir esse conselho, às vezes mostra ali que não vai, mas existe a possibilidade. Então é o trabalhar dela de como se comunicar e de como usar isso para tentar modificar esse futuro. Mas às vezes vale o quê? O tarot terapêutico, perguntar como a pessoa vai se sentir após essa decisão. Porque às vezes o ego faz com que ela brigue para mudar aquele futuro, sendo que o tarot está revelando que aquele caminho pode ser que aconteça, pode, o livre-arbítrio, ela luta, ela vai lá atrás, mas as consequências disso vale-se a pena olhar, né, através dessa linha mais terapêutica. Por quê? Porque às vezes você está insistindo em algo que não vai ser benéfico, então é um olhar além, né? Então aí o que vai trazer? Vai estar promovendo para vocês essa integração emocional, que é o equilíbrio da cura, né? Ele vai promover essa cura, esse crescimento, esse desenvolvimento, porque você vai conseguir olhar para tudo isso, você vai ter as ferramentas necessárias, e lógico, assim como a carta do mago, ele mostra essa energia de ter todas as ferramentas e você ter esse poder de estar modificando, né? Depende da ação. Isso, depende da ação. E a pessoa, lembra do bastão do mago, né? Representa ali a decisão clara da pessoa. Ela precisa ter clareza do objetivo dela, da intenção dela. Aí depois ela só ela manifestar. Isso mesmo. É uma ferramenta riquíssima, né? Eu acho uma pena alguns usarem só como adivinhação, porque pode ser um bom caminho de autodescoberta. Então, para além de saber da sua relação com o outro, tá o fato de você descobrir a sua relação com você mesmo. Descobrir, através de estudo com o tarô, o porquê de situações aconteceram até no seu passado, né, Mi? Recentemente a gente fez isso entre nós mesmo. Nós vamos trazer aqui para vocês, pessoal, alguns exemplos, tá? Porque a gente está falando aqui de tarot terapêutico, estamos dando algumas nuances, mas nada do que na prática, né? Para trazer para vocês
de que maneira eles realmente se comunicam conosco, né? Passa as informações para quem ainda não está aqui ouvindo falar sobre o tarô, mas ainda não utilizou o tarô para nem para adivinhação, tão pouco para a terapia, né? Ou só usa ali para uma adivinhação, para uma questão, os problemas que está acontecendo atualmente, mas nunca se mergulhou, né? Nunca se permitiu mergulhar de uma forma profunda, assim, para autoconhecimento. Então, assim, em suma, em resumo, o tarô, ele é uma prática que vai estar combinando a intuição de cada taróloga, né? Cada um tem a sua maneira de estar se conectando com as cartas, e também a linha do simbolismo e a reflexão que vai estar ajudando as pessoas a estar o quê? Se conectando consigo mesmo, né? E de uma maneira muito mais profunda. Então, através de toda essa linha que combina o simbolismo, a intuição e a reflexão, vai ajudar a pessoa a entrar nessa reflexão profunda para as questões emocionais, de relacionamentos e tudo que está acontecendo na sua vida. Então, seria isso, né, Débora? Isso, geralmente a pessoa começa de fora para dentro. Eu quero saber do companheiro, do trabalho, do chefe, do amigo, da família, e depois a pessoa percebe que existe uma responsabilidade dela também naquela relação. E aí, através dessa curiosidade da onde foi que eu errei, o que mais eu posso fazer para melhorar esse relacionamento, a pessoa começa a buscar pelo autoconhecimento. E aí vai saber a que ponto ela está, o que ela pode fazer para melhorar, como é que as pessoas estão a vendo naquela relação, né? E aí a gente vai buscando, existem, né, algumas tiragens onde a gente pode explorar isso, né? Como é que o outro me vê, como é que eu me sinto, o que eu posso fazer, o que está oculto, o que não está, né? O que está no meu consciente, no meu inconsciente, para a gente trabalhar aí um caminho de auxílio, né, de guiança dessa pessoa até essa clareza que a gente está falando, né? Isso. Tem a Cruz Celta. Eu nem sei, deixa eu ver se eu tenho aqui para apresentar para o pessoal. Deixa eu ver aqui. A Cruz Celta é um bom exemplo disso. Aqui, ó. Vou compartilhar aqui. Estão vendo? Aqui, acredito que sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Aqui são vários modelos, pessoal, mas aqui é um exemplo para vocês, tá? Aqui na casa 1, vai estar mencionando aqui a energia atual, a situação que você está passando, né? Questões, seja afetivo, seja pessoal, crescimento, desenvolvimento pessoal, seja coisa material, vai passar a sua situação atual, sendo ela benéfica, seu lado luz ou seu lado sombra. E a segunda casa vai estar mostrando aqui quais são os obstáculos que você está enfrentando. Pode ser que nessa casa 1 já mostra um obstáculo que você está enfrentando, mas ali vai então mostrando a dificuldade que você está tendo em fazer essa transição, né? Aí tem a casa que vai falar sobre o seu mental, como você está enxergando, como se ele está aberto, se ele está claro o suficiente para você passar por isso. Tem a casa 4, que daí cada taróloga coloca o que vai explorar ali, né, Débora? Então tem as dificuldades, vai mostrar o que você deve estar tendo atenção. A casa que eu coloco ali, que é a casa 6, é o que vocês não percebem, né? O que a pessoa não percebe. Você está passando dentro de uma situação tão difícil ali, só que existe algo ali que você não está percebendo que vai ser bom. E ali o tarô revela para você. Às vezes sai uma torre, né? Que essa ruína, essa coisa que você está passando é algo que é para desconstruir e vai trazer... Para você desapegar, né? Exatamente. Então, assim, aí vai mostrar como a Débora falou, né? Como você se vê, como você está hoje, como você falou no início da live, né? Que como o outro te vê, né? Isso, como nós estamos agora, mas de que maneira as pessoas se enxergam, né? E as pessoas são as suas pessoas próximas. Isso também é muito relevante, né? Porque às vezes você está passando uma imagem, achando que está passando imagem, e a pessoa está vendo outra, está vendo suas feridas, está vendo as suas inseguranças, ou está vendo a fortaleza que você está tentando passar, mas dentro você está de torre, né? Às vezes está ali vendo uma imperatriz e a pessoa está ali vivendo uma torre, né, Débora? Quem nunca, né? Isso. Quem nunca, quem nunca? Então é isso. Um exemplo para vocês aqui, tá? E
vamos lá, né? Quando está utilizando o tarô, né, Débora? A gente já soltou aqui para vocês algumas opções, mas são para tomadas de decisões, momentos de transições na vida da gente, né? Quer falar Isso um... mesmo. Pode. Geralmente, os consulentes me procuram muito para casos de transição de carreira, né? Porque existe a insegurança de como vai ser, se eu sair daqui, o que acontece. Então, essa é uma dificuldade que eu sempre atendo. E tem as questões de relacionamento, que aí acabam batendo recorde, né? Acho que para todas as tarólogas, é quando a gente está enfrentando um desafio dentro da relação. E aí cabe uma relação de cunho amoroso, como também uma relação familiar, né? Acho que essas são as principais situações. E aí, ao se conhecer, a pessoa tem a possibilidade de começar a se relacionar de outra maneira, seja com a família ou com o parceiro. Então, é sempre importante primeiro olhar para si, né? E por isso que a gente prega muito essa bandeira do tarô terapêutico, porque é através do olhar que a gente tem para nós que a gente consegue se doar na justa medida a relação ou até findar uma relação para se abrir para uma nova. Eu acho que é isso. É isso mesmo, isso mesmo. E, pessoal, falar para vocês aqui, deixe no comentário, no chat aqui, tá? Nós vamos estar online aqui. Se tiver alguma pergunta, se tiver algo que vocês gostariam de estar ouvindo, estamos pensando aqui em vir para uma segunda live, estou pensando em vir para uma segunda live aqui com a Débora, e a gente vai expandir essa linha. Hoje nós estamos trazendo essa reflexão, entendimento sobre o que é o tarot terapêutico, mas nós queremos nos aprofundar nessa dinâmica, né, de ter esse contato um pouco mais profundo aí com as mulheradas, com os homens que gostam desse assunto, e talvez a gente se aprofundar nesse momento que seria passar por isso, né, esse momento de autocuidado, de reflexão. Então, vamos ainda ver uma data aí, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, traga algum contexto, pode deixar nos comentários aqui, que vai nos ajudar a trazer um tema aqui diferenciado para vocês também, tá? Isso, comentem aqui embaixo, deixem aqui seus comentários, suas ideias. Se vocês não se inscreveram aí, se inscrevam, tá? Vou deixar aqui o link da página aqui, do link da Débora para vocês, tá? Do YouTube, também tem do Instagram para vocês estarem seguindo, tá? E o que seria interessante agora, a gente trazer uns exemplos aqui para vocês, tá? Um caso de consulente que nós tivemos, né? Eu trouxe um aqui para mim, talvez a Débora traga algum deles também, né, Débora? Isso. Só para vocês entenderem um pouco o tipo da pergunta, de que forma vocês podem realmente estar explorando essa forma mais terapêutica, tá? Vocês podem, sim, devem estar aí procurando o tarô para essa questão de entendimento, né? Ai, para onde eu vou? Saio do serviço, não saio? Essas questões práticas do dia a dia. Mas não se prenda só nisso. Procurem, dentro das condições de vocês, de terem um tempo para vocês de autoconhecimento, né? Vocês já têm aí, devem ter suas práticas diárias, né? De se conectar com a espiritualidade, ter uma escrita criativa, mas é tão interessante vocês se aprofundarem também para vocês entenderem as suas feridas, né, de onde elas vêm, como vocês podem estar fazendo para estar quebrando, né, esse ciclo repetitivo, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês, recentemente eu tive um caso de um cliente que ele falou que ele foi criado pela tia dele, e eles não têm assim, existe um carinho, mas não existe muito afeto, talvez, assim, porque ele descreveu que a tia dele, que a mãe dele, né, cuidou dele, tinha um afeto, um cuidado com ele, mas nunca teve uma entrega, sabe? Nunca teve uma entrega mais profunda ali, de uma forma, sabe, aquela coisa do, eu te amo, te quero bem, situações nesse sentido. E ele sentia que ela era um pouco, assim, arrogante, uma pessoa um pouco difícil para lidar, então ele quis saber essas questões, né? O porquê que ela é assim, qual é a verdadeira natureza, qual é a verdadeira essência desse egocentrismo, desse lado difícil dela, porque, assim, ele também se sentiu um pouco culpado. Será que
eu estou errado em achar isso, em querer me distanciar. Então, ele quis realmente tratar, ele quis olhar para isso, porque é fácil a gente, olha, essa pessoa é difícil, eu não quero saber de nada, vou cair fora, mas não consegue entender. Enquanto tem esse vínculo, pai, mãe, pessoas que realmente, nosso cuidador, não é simplesmente assim, a gente quer entender até de uma forma espiritual o que disso, né? O que está por trás disso, né? O que foi que eu fiz? O que eu estou causando? Então, ele não quis agir de uma forma assim de se camuflar e fugir da questão. Ele quis olhar para isso, ele quis olhar. E talvez olhar ali, ele poderia encarar que alguns problemas eram deles. Ele ia também ter que lidar com essa situação. Então, eu lembro que eu perguntei, eu deixei até aqui já anotado para mim não esquecer, mas eu perguntei sobre a essência, a verdadeira essência, né? Dessa natureza, dessa personalidade da pessoa. E saiu aí a energia da estrela com 9 de pau. Dentro de todo esse contexto, a estrela, pelo menos, existe várias interpretações, mas a que me veio na hora ali é uma pessoa que estava num momento misto entre estar esperançosa, acho que ela estava vivendo uma questão, uma dinâmica pessoal dela, onde ela estava com um misto de se ver esperançosa por um futuro melhor, sabe, quando a pessoa está querendo algo melhor, mas a energia do 9 de paus mostra também um cansaço de lutar, sabe quando a pessoa, ela deseja algo, mas ao mesmo tempo ela está cansada? Então, já existia essa dinâmica para trazer para ele um olhar um pouco mais compreensivo, porque ela também carrega as dores dela, né? Ainda mais nós conhecemos, né, Débora, a energia da estrela, ela vem depois de uma torre. Então, olhar para uma pessoa que passa na torre, você quer fazer o quê? Oh, vem aqui, coitada, te entendo, quer botar no colo. Quer botar no colo. Então, traz um olhar de mais compreensão, de mais compaixão. Então, ela está ali sendo renovada. Mas o que? O 9 de paus é o que estava revelando a maneira como ela estava interagindo e lidando com isso. Então, assim, ela estava difícil para ela lutar, né? Lutar diante disso. Existia uma fragilidade. Protegendo, né? Protegendo. E assim, a estrela, ela saiu da energia da torre. Então, existe o quê? Uma fragilidade emocional também que está sendo trabalhada, está sendo renovada, né? Então, o que acontece? Para se proteger das feridas do passado, para não olhar para a torre, nem o que veio antes da torre, que fez com que ela chegasse nessa energia caótica da torre, ela não quer olhar para o passado. Então, ela se protege. Isso aqui é a maneira como ela se protege. Lembra da máscara social que a gente falou no início da live? Ela, né, entra nessa máscara e, através disso, a pessoa se sente um pouco mais impetuosa e acaba lidando, interagindo com as pessoas assim. E ela não consegue muito bem separar ali essas questões do vínculo. Então, existia também uma falta, o egocentrismo da pessoa. O que é egocêntrico? A pessoa está certa sempre e não ouve o outro. Então, o 9 de paus mostra também esse bloqueio de, ao mesmo tempo de se defender, existe a energia do 7 de paus, né, Débora, que fala mais da bolha, né? Mas esse 9 de paus, existe um bloqueio, uma defesa, mas atacando, contra-atacando. Então, o que aconteceu ali, né, dentro dessa leitura, mostrou que a essência dela estava dentro dessa mistura. Ela, diante das fragilidades dela, é a maneira como ela se resolvia, né? Esse egocentrismo que existia, uma falta de abertura para ela estar ouvindo o outro, ela não aceita, não queria olhar para isso. Então, eu achei muito interessante. E eu lembro que na segunda pergunta que eu fiz, para entender como a pessoa se vê em relação aos outros. É interessante também, né, você saber, mas como que ela, né, como que eu sou, né, como que eu me vejo. E saiu a energia dentro de todo esse contexto, a energia do mago com pajem de ouros. Então, a pessoa, assim, quando veio para mim a energia do mago, veio toda aquela realeza. Eu posso, eu sei, eu consigo, eu sei mais do que o outro, eu tenho tudo, eu tenho todo o conhecimento. Vem aquela coisa muito lado sombra do mago, né? Para dentro do contexto do egocentrismo, né? Isso. Eu sou forte, né? Até no contexto de manipulação, né? Você manipula o outro e sempre com a desculpa das suas feridas. Talvez ela já era uma pessoa muito ferida, se protegia, é o caso da pessoa que ataca para se proteger, né? Isso mesmo. E o egocentrismo, né? Que é a pauta do que ele trouxe aqui para mim em relação à tia dele. Então, assim, por que ela é assim? Já existe, o tarô já revelou.
essa dinâmica dela, né? A essência daquela, como ela é, o que ela está vivendo e como ela lida. Aí entra o mago, é aquela pessoa assim, eu sei mais, eu tenho conhecimento, né? Eu tenho tudo. E a pessoa se sobrepõe, aquela pessoa que quando uma pessoa começa a falar de um assunto, ela quer mostrar que ela sabe mais, ou, né, tanto, só que de uma forma melhor. Então, ela acaba se sobressaindo. E o pajem de ouros é uma pessoa que sempre precisa estar buscando o recurso. Lembra que saiu a energia da estrela, né? Com a energia do 9 de paus, que eu falei, a pessoa está cansada, ela quer se renovar, está cheia de esperança, mas está cansada de lutar. Então, é uma pessoa que talvez esteja sempre vendo que ela precisa estar correndo atrás dos seus recursos financeiros. É uma pessoa que, eu tenho que estar trabalhando, tenho que estar indo. E na prática da dinâmica entre ela e o sobrinho dela, existe aquela coisa assim, da dinâmica mesmo, né? O pai, ele estava revelando ali o quanto a pessoa precisa ser aceita, o quanto se, assim, ela precisa de resultados tangíveis. Se ela é uma expectativa que cria, e se ela não for atendida, existe uma frustração, né? Aí vem toda Mostra uma certa essa imaturidade também, o pajem, né? isso mesmo. Então, assim, eu quero que vocês entendam aqui, dentro de todo esse contexto, pessoal. São muitas perguntas que dá para ser feita, né? Então, por isso que eu gosto muito de uma leitura personalizada, onde a pessoa procura, seja para questões de olhar para o autoconhecimento, ou até mesmo para questões que está passando na situação. Eu gosto de pedir um contexto para a pessoa, o que você está procurando? Porque dependendo do contexto ali, eu consigo personalizar essas perguntas dentro daquilo que ela quer. Porque daí, na hora que a gente fazer a abertura, eu já tenho ali as perguntas feitas do que chegar na hora ali, sair perguntar e depois, nossa, poderia ter perguntado tal coisa, né? E não perguntei. Um breve relato modifica a leitura. Isso, exatamente, que daí você consegue chegar exatamente o tipo de jogo, porque assim, existem inúmeros jogos, inúmeras perguntas, né, infinitas, que dá para ser feita com o tarô. Então, quando a gente tem esse contexto e consegue personalizar, né, fica o número da pessoa, o número do consulente que está procurando ali. Então, é bem interessante para isso também. E assim, dentro desse exemplo que eu passei, foi feito outras perguntas. Eu perguntei qual era o obstáculo, né, em relação a eles, né, a cabeça da pessoa. Isso foi muito interessante. Para fechar com chave de ouro, né, eu perguntei assim, na cabeça dessa pessoa, quais são as obrigações que ela esperava dele? E saiu a energia de quem, Débora? A energia do louco e 7 de ouros. Então, dentro de toda a leitura que eu fiz, gente, é que eu não vou trazer todas as perguntas que foram feitas, mas dentro de toda a leitura, mostrou que a pessoa, assim, eu sou assim, eu quero que você me aceite, não me cobre nada, me atenda, né? Não puxe a minha orelha por conta das minhas futilidades ou não me breque, e você me atenda, me dá aquilo que, assim, mais uma vez, o arcano trouxe uma falta de maturidade, uma irresponsabilidade, né? Sabe a palavra que me gritou ali dentro de todo o contexto que eu conversei com ele? É como se ela dissesse assim, eu quero que você seja responsável pela minha felicidade. O 7 de ouros trouxe ali, eu fiz tanto por você, eu cuidei tanto de você, eu deixei de cuidar de mim para cuidar de você, deixei de realizar coisas de mim, que o mínimo do mínimo é você retribuir tudo que eu fiz por você. Entendeu? O mínimo do mínimo é que você me retribua tudo aquilo que eu fiz. Então, entrou aí dentro de uma outra questão que ele trouxe ali também, além do egocentrismo, o tanto que ela colocava ele como responsável, que tinha que ficar atendendo. Então, foi revelado isso, aí fiz outras perguntas, ele compreendeu. Aí, o que acontece? Lembra do limites que nós falamos, que o tarot traz para nós, a leitura terapêutica, né, Débora? Que a gente falou sobre entender... Isso. Porque pare para pensar, ele está entendendo que ela quer isso. Ele sabe que ele não vai dar isso. Porque existiu outras perguntas, outras questões. Aí foi perguntado outras coisas em relação a ela, né? E perguntamos também ali se a pessoa tem tendência em estar mudando, modificando, enxergando, e mostrou que a pessoa está numa fase, ela não é, ela está numa fase irredutível. Aí o que acontece? Vale a pena a pessoa ficar aí lá tentando mostrar para a pessoa que ela está errada? Não. Eu lembro que eu fiz outras perguntas que mostrou que se ele fizesse isso, ia gerar mais briga ainda. Ela ia se sentir ofendida
ela ia se sentir mais desvalorizada. Então, assim, a gente acaba jogando a toalha, porque assim, eu não queria fazer isso, porque é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu quero, que cuido, eu quero uma pessoa, é uma pessoa que eu quero que esteja na minha dinâmica familiar. Mas ela é Mas daí assim, também então não perde tempo, né, Mia? A você gente coloca seu limite, né, segue em Débora? frente. Em Isso, frente, você reconhece que até aqui você pode chegar. Então, é sobre estabelecer limites para você e o outro. Você sabe que o limite dele é aqui, então você passa a respeitar. E o seu limite também é aqui, porque você fala: meu, eu não vou me sugar, eu não vou. Para que eu vou me desgastar? Sendo que eu estou vendo, lembra o tarot terapêutico mostra e te traz clareza. Você está vendo, percebendo que no momento não é benéfico que você insista nessa situação, porque você vai causar mais danos ainda e você vai sair mais isso, machucado. Então, é sobre o isso, estabelecer limites, isso é uma grande lição, né? Lá na isso. frente, tempo ali, a pessoa quer ver se a energia da pessoa mudou, não precisa fazer um jogo amplo. Olha, as energias são favoráveis para a gente tentar novamente? Vai mostrar ali se a pessoa está um pouquinho mais aberta, se ficou pior, se está igual. Então, é sobre isso. Você tem algum caso aí, Débora? Depois desse É, aqui, já deu para ver bem profundo, né? esse seu caso me fez lembrar um consulente recente que eu atendi e ele trouxe uma questão com os irmãos. Ele tem 2 irmãos, né? E num contexto familiar ele tinha esse questionamento de por que os irmãos não gostavam dele, por que a relação não dava certo. E ele já tinha tentado de diversas maneiras e queria que o tarô dissesse onde é que ele estava errando, né? E aí, através das perguntas, né, do jogo que eu abri para ele, eu vi que o maior desafio que existia entre eles era justamente a disputa de ego entre os três. Eu lembro que veio no desafio dele a carta do Sol com o 5 de paus. Então, existia ali uma briga de ego, orgulho, vaidade entre eles, todos eles tentando se destacar mais aos olhos da mãe, aos olhos do pai, e aí nessa disputa por espaço, por reconhecimento dentro da família, eles não conseguiam se relacionar bem, não existia uma relação de amor, sabe? E ele colocou para mim, né, no breve relato que ele fez, que diante de algumas insistências dele, já tinha se tornado um relacionamento tóxico, a ponto dele ter já sido violentado pelos irmãos. E aí o tarô veio trazendo essa questão assim, no sentido dele realmente olhar para ele, dar prioridade a ele naquele momento, se cuidar, curar as feridas dele. Esse foi um caso, inclusive, que eu encaminhei, inclusive, para uma terapia mesmo, com um terapeuta, porque ele estava muito ferido diante dessa situação. Então, o tarô, ele é terapêutico, ele vai apontar caminhos, ele vai direcionar, mas a gente tem essa responsabilidade, a gente entende que nós não somos médicos. Em algumas situações, a gente vai sentir do consulente uma necessidade dele buscar algo mais, de se ele não estar conseguindo caminhar sozinho, então vai fazer uma terapia, vai buscar ajuda de um profissional. É uma ferramenta que vai apontar o caminho, e às vezes o caminho vai ser se cuidar com um médico especialista mesmo naquele caso. E esse foi um deles. Ele estava muito magoado, realmente era uma situação onde ele não cabia mais a ele fazer nada, era o aceita que dói menos, sabe? E aí buscar cura nele, para quem sabe, com o passar do tempo, as coisas virem a melhorar. Mas não era uma questão que cabia a ele modificar, era uma questão que, quanto mais ele insistisse, mais ferido ele sairia dessa relação, né? Realmente ele já tinha feito o melhor dele, mas era uma disputa de ego e que não levaria ele a lugar nenhum. Então, no fim, né, ele ficou muito emocionado com a consulta e eu achei por bem encaminhá-lo a uma terapia, a algo que pudesse ajudá-lo de verdade, porque o tarô já tinha feito o papel dele, que era dar luz ao problema, né? E aí o que ele faria ia depender dele a partir dali, né? Porque a gente também não pode se tornar responsável
pelo consulente, a gente direciona e a gente vai tentar ajudar da melhor maneira. Mas o que ele vai fazer dali para frente aí é uma questão dele. Escolha dele. Exatamente. Você trouxe a clareza que a gente explicou aqui, a clareza que o tarô proporciona para a pessoa e o limite. Ele enxergou que o que seria esse limite que eu tanto falo. A pessoa entendeu que até nisso só que dá para chegar, não tem mais o que fazer, não nesse momento, não com essas pessoas, não com essa questão. Então, a pessoa acaba se respeitando, e no que ela se respeita, ela respeita o outro também, ela respeita a sua história, entende que, puxa, é chato, quem que não quer se dar bem com todo mundo, as pessoas dentro do nosso relacionamento, mas a gente sabe que os desafios estão dentro da nossa casa, está no âmbito familiar, muitos deles. Então, é entender que a caminhada é de cada um. Infelizmente, tem essa história, tem essa coisa de você estar pronto, seja dentro de um relacionamento amoroso com o marido, seja com o irmão, com o pai, com a mãe. Nós viemos aqui para quê? Para a gente estar conseguindo lidar com as nossas questões, trabalhar nossas coisas emocionais, espirituais, mas nós viemos como se fosse um contrato, né? Para estar lidando com essa situação. Mas para dar um resultado legal, os dois precisam estar aberto e disponível para isso. E é natural que, às vezes, um, por algumas questões, acaba desistindo da caminhada. Então, é aquele casamento que não dá certo. E o que não seria dar certo? Não significa que o que você viveu só porque durou 5, 10, 20 anos, não deu certo. Não, ele deu certo o tempo que tinha que durar. Mas o dar certo diante dessa sociedade é aquela coisa, até que a morte nos separe. E às vezes não, às vezes você fica 20 anos, 30 anos com uma pessoa e, acabou. Por quê? É porque não deu certo? Não deu certo, mas poderia ter se fluído de uma forma melhor se o outro estivesse disposto a contribuir com essa relação. Aí você fez, às vezes ficou lá 5 anos a mais, 10 anos a mais com a pessoa, tentando, não dá. E aí, assim, foi justamente a conclusão que nós chegamos na consulta. Se ele insistisse, quanto mais ele insistisse, mais ele se feria. Então, muitas vezes, é assumir para si que não há mais o que se possa fazer, entender que até ali, né, você já se feriu o bastante, e às vezes, só porque é da família, ou porque é um irmão, a pessoa se coloca na... Isso, e muitas vezes não é assim, muitas vezes é preciso um distanciamento, né, saudável, um limite dentro das relações para que o outro não saia mais ferido do que já foi. Exatamente, senão você fica forçando uma situação, forçando uma amizade, forçando um sentimento, aí é quando você se mina emocionalmente, você só gera frustração em cima de frustração, e a gente sabe hoje, está mais claro, mais, né, tem tantas coisas que aí está disponível para a gente, o quanto esse caminho não é bom e não é favorável para nós, não traz nenhum tipo de crescimento, não traz nenhum, só ensinamento duro, difícil, porque tem uma hora que vai ser cortado. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando, tenham gostado aí do nosso bate-papo. Aguarda aí para os próximos que a gente vai ainda combinar, né, Débora, de estar trazendo para vocês. Isso. Depois de toda Deixa essa joinha aí para nós. Joinha, vai no canal da Débora lá, procura a gente no Instagram também, tá? E vamos trazer aqui para ele, os pessoal aqui, uma mensagem do oráculo para vocês que estão aqui conectados conosco. Eu vou trazer aqui para vocês podem ouvir os dois e cada um colocar dentro da sua realidade, dentro do seu momento. Talvez a minha leitura, a minha passagem aqui passa para vocês o momento atual e o da Débora uma questão posterior ou vice-versa, tá bem? Então, somente, como eu falo na minha leitura, abre somente seu coração para estar recebendo essa mensagem aí e aplicá-la a elas de uma forma direcionada na sua vida, tá? Aqui não vai ser uma leitura, vai ser uma mensagem de oráculo, como um conselho, um fortalecimento para a sua questão aí que realmente está com você nesse presente momento, tá bem? Débora, pode trazer a sua leitura primeiro, tá? O coração cósmico. Você é filho do dono do ouro e da prata. Nasceu para prosperar e viver o melhor desta terra. O Criador o fez para ser abundante, feliz, completo e instrumento de luz no mundo. Por onde você andar, vai iluminar. Onde seus pés pisarem,
será iluminado. Que linda mensagem. Estou com um trecho aqui agora que me fez me conectar muito. Que lindo, Dé. Reconhecer que você merece o melhor desta vida e de tudo que existe nela, de mais maravilhoso, é feito para que você desfrute disso com muita alegria. Tem muito a ver com a mensagem que você trouxe, né? É a pessoa reconhecer esse melhor. Que tudo que existe na vida, às vezes você está aí desenganada, né, Débora? Está desenganado de alguma coisa, então vem essa mensagem linda aí trazendo, complemente ela ao que vem do seu coração. Pois é, assim, eu entendi que dentro, né, dessa jornada que a gente está vivendo, de ascensão, de crescimento, a gente está aqui para ascender, né, para crescer, para se espiritualizar, para passar pelas dificuldades, mas sempre ciente que a gente não está só. Existe algo maior por nós, né? Nós somos filhos dessa terra. Nós fomos criados, né? O Criador nos fez abundante. Então, seja qual for, né, o desafio que você esteja passando nesse momento, entenda que você é partícula, né, desse eu superior e está aqui para iluminar a Terra e ser iluminado também por ela. É isso. É isso mesmo. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma mensagem do oráculo das intenções, talvez complemento da Débora, ou talvez seja para alguma questão isolada aí na sua vida, tá? Vamos ver aqui qual é a mensagem da espiritualidade, né? Nesse momento aqui presente. A energia da estratégia. Aqui vem falando, o momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação, mas lembre-se, a solução está nos detalhes. Então, aqui vem trazendo essa mensagem acredito que complementa muito o que a Débora trouxe aqui para vocês, que eu senti muito a riqueza de você confiar que tudo que existe de abundante na vida é para você. Então, talvez você esteja num processo de crenças limitantes que lá no fundo você tem medo de desejar algo bom, de desejar ser feliz, ser rico, como se isso fosse algo errado. Não, você é merecedor. Essa mensagem da Débora trouxe esse esclarecimento para você acreditar que essas coisas são boas para vocês e você está disponível e é para você abraçar. E através disso, está pedindo planejamento. Você precisa planejar e concluir a sua meta para você estar alcançando isso. Talvez seja um olhar profundo de tudo isso que nós falamos aqui sobre o tarot terapêutico, de você olhar para suas feridas, olhar para as suas dores, saber trabalhá-las e estabelecer essa meta. Como eu vou fazer para chegar lá? Como eu vou fazer para evoluir, para tirar essas crenças que me limitam? Como eu vou fazer para me estruturar novamente após sair desse relacionamento? Aonde eu quero chegar? Então, você vai desenvolver o plano de ação. E veio muito na minha mente aqui a carta do mago. Então, assim, esteja clareza, esteja na sua mente a sua intenção clara do que você deseja manifestar. E não é só pensar, tá? Não é só pensar, não é só ficar pensando agir, positivo. Né? Você precisa sentir que aquilo é de fato seu, que você vai conseguir, que é o desenvolvimento da fé. E entra em ação. Entra em ação. E aí as coisas começam a... O processo evolutivo, ele é ativo, né? A gente precisa confiar, mas fazer por onde? Fazer a nossa parte também. É isso mesmo. Então, Débora, gratidão pela primeira live nossa juntas. Espero aí que a gente consiga estar realizando outra. Pessoal, espero que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo tenha sido agradável para vocês, tenham trazido alguma clareza para vocês, entendimento sobre essa linha do tarot terapêutico. Deixa aqui os comentários, se vocês sentirem de alguma dúvida, alguma coisa, tá? E eu aguardo vocês aqui num próximo vídeo nosso, num próximo encontro, tá bem? E é isso, se vocês não se inscreveram, lembre-se de estar se inscrevendo aqui. Débora, gratidão mais uma vez por estar aqui. Foi um prazer. Obrigada pelo convite, Mia. Até as próximas. Até as próximas. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.